Oi, leoninos! Bem-vindos ao canal Amor da Estrela. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. O meu nome é Tainá, essa é uma leitura intuitiva. Eu sou terapeuta integrativa, utilizo o tarô e os oráculos nos atendimentos, além de outras práticas. Hoje a gente vai fazer essa leitura intuitiva para vocês aqui no YouTube, então se conectem com o coração, sintam como essas mensagens ressoam. Se elas ressoam, como aproveitá-las da forma mais elevada. Se inscreve no canal, que tem leitura toda semana, a gente fica juntinho. E leituras particulares, o meu número tá na descrição. Vamos lá. Energias para o coletivo de Leão, Criador, Deus Pai, Mãe, Tarô, coletivo de Leão. Por favor, Leão, vamos ver. 5 de ouros. Pajem de ouros e a lua. Aqui eu sinto que vocês podem estar vivenciando alguma questão a respeito de se reinventarem ou de permanecerem em ação, plantando coisas que vocês acreditam que sejam pertinentes ao caminho de vocês, né? Ainda que exista aqui alguma energia de escassez e de dúvida a respeito sobre os desdobramentos de toda essa questão de empenho em relação a algo, eu sinto que com essa carta do Pajem de Ouros aqui no centro, é como se vocês pudessem se conectar de forma amorosa com o que vocês têm trazido para a Terra, né? Ainda que vocês possam sentir que isso não pode estar sendo bem recebido ou tanto que vocês gostariam que isso estivesse dando retorno, e isso pode trazer algum tipo de dúvida, é como se vocês pudessem ter um olhar sobre as coisas que vocês trazem, entendendo o porquê vocês estão fazendo aquilo, como vocês estão fazendo, e entendendo que as coisas também têm um processo de maturação, né? Porque não é de uma hora para outra que a gente planta as coisas e elas dão. Ainda que vocês já possam ter plantado há algum tempo e isso não vem sendo trazido respostas convincentes a respeito do que vocês esperavam, mas saibam que é um processo. A gente vai clarificar aqui para poder saber melhor. Vamos lá. 5 de ouros para Leão. 3 de paus, a sacerdotisa e o 6 de espadas. Eu sinto que alguns de vocês podem estar querendo viajar, fazer mudanças, né? E eu sinto que é como se vocês não tivessem recebendo ainda recursos ou clareza necessária para poder fazer essas transformações, né? E isso de qualquer forma traz para vocês essa sensação de escassez. É uma leitura geral, vocês tentem adaptar, mas né, essa conexão com o interior de vocês, sobre o que as coisas representam, vai trazer mais clareza para vocês, porque aqui tá pedindo bastante intuição, porque é como se vocês não estivessem vendo como se desdobrar essas vontades e esses desejos de mudança, mas quando isso se torna muito nítido no interior de vocês, isso acaba ficando mais claro, né? Vamos ver o Pajem de Ouros aqui, Pajem de Ouros para Leão. 9 de espadas, Rainha de Ouros e o Cavaleiro de Ouros, né? Isso pode estar trazendo até alguma preocupação para vocês, por exemplo, como vou fazer para construir as coisas que eu quero, principalmente financeiramente aqui, né? Então aqui, ao invés de preocupações, seria interessante ter atenção no processo, né? Que é o que está falando aqui a leitura. Eu preciso ter esmero ali sobre o que eu crio, o que eu compartilho, por que eu estou compartilhando, onde e como eu estou levando a minha sabedoria, para que fim, né? Ao invés de eu ficar preso nessa ansiedade, nessa preocupação, ainda que possa existir algum tipo de escassez que seja até muito palpável para alguns aqui financeiramente, mas quando eu me reconecto no meu interior com o meu propósito e com a inteireza da minha presença em cada momento, isso vai se tornando mais claro sobre o porquê eu estou fazendo isso, né? Ao invés de ficar sendo pautado em algo que eu desconheço ou
na expectativa que eu tenho a respeito das respostas do que eu faço, né? Quando eu me conecto com o porquê e como eu tô fazendo aquilo é nítido para mim e acaba se tornando nítido pro todo. A Lua para Leão. Cavaleiro de Copas, Valete de Ouros e o 9 de Copas. Né? Exatamente sobre o que a gente estava falando. Os meus movimentos emocionais, de sentimentos e as minhas atitudes, eles estão entregando para mim mesmo o que eu reconheço como sendo satisfatório, né? Tentar entender essa questão internamente. Vamos ver aqui. Como que os leoninos estão se sentindo nesse processo? 3 de ouros, pajem de espadas, 2 de copas e o louco. Aqui pode ser que vocês estejam buscando associações, né? Tendo coragem de entender todo um processo de como fazer para que a aproximação com algo ou alguém que você goste muito possa acontecer, né? Que você tenha coragem de se jogar nesse processo. Só que a mente aqui no Pajem de Espadas, ela é um pouco turbulenta a respeito de ela ser um pouco reativa e não muito bem canalizados os pensamentos para um fim. E é isso que está pedindo aqui, né? O porquê eu quero fazer isso, como isso vai contribuir na minha vida, essa associação, seja ela romântica ou não, né? O que eu tô oferecendo para o mundo para que eu receba as trocas num nível que seja interessante para mim. Vamos ver esse 2 de copas aqui, 2 de copas. Rei de espadas, 2 de ouros. Como se pedisse uma decisão de vocês de como manejar diferentes aspectos da vida de vocês, né? E criar uma inteireza em tudo que você faz quando eu tenho um propósito que pode permear tudo isso e ele é claro para mim, né? O louco aqui. O Papa, Cavaleiro de Paus e o 5 de espadas. Porque aqui é como se eu ter essa conexão com o melhor que eu tenho para trazer para o mundo faz com que o meu ego seja saudável e seguro para que eu não fique dependendo do posicionamento dos outros para ter certeza sobre a decisão que eu quero tomar, né? Ainda que eu vá me relacionar com as pessoas, quando eu tenho a mente no lugar e eu tenho um propósito, aquilo vai me dando uma clareza sobre o que eu tenho que fazer de passo a passo. O que tá vindo na direção dos leoninos? Roda da Fortuna, 6 de ouros e o 2 de paus. Aqui vai ter uma movimentação em que vocês vão estar inseridos num contexto de receber alguma oportunidade e que isso vai fazer com que vocês tenham que descortinar novos conhecimentos para saber como lidar com essa oportunidade que vai surgir. E pode ser que isso coloque vocês em stand-by, um pouco parados, porque é como se vocês estivessem esperando essa resposta vir. Só que no caso tá pedindo para inicialmente vocês se voltarem para dentro, para sentirem esse processo internamente, se conectarem intuitivamente com essas respostas, para que assim vocês estejam aptos a perceber as nuances externas e analisarem elas com um critério mais claro. Vamos ver esse 2 de paus aqui para Leão. 8 de espadas, Ás de espadas e o Rei de copas. Porque eu sinto que aqui tem muitos sentimentos envolvidos nesse processo. Então, essa maturidade emocional de eu ter empatia e um olhar criativo sobre as situações faz com que eu saia de crenças mentais que limitam o meu poder de ter atitude em relação a algo, né? Vamos ver essa carta do Rei de Copas aqui. Rei de Copas. O que mais para Rei de Copas? Né? Porque quando a gente olha muitas questões que estão fora da gente, a gente muitas vezes fica muito focado nos embates dos diferentes posicionamentos das pessoas envolvidas, porque cada um tem um ponto de vista, mas
Se eu não volto para dentro, eu fico muitas vezes criando limitações dentro de mim mesmo que eu poderia resolver, simplesmente porque eu estou pautada em algo que está fora de mim. Sendo que aqui eu preciso de um discernimento interno. Conselhos para Leão. A Lua, 8 de copas e a Rainha de espadas, né? Ainda que seja um processo que a gente precisa ter coragem de passar para entender que sentimentos muito profundos, eles precisam de coragem para serem vividos, junto à espiritualidade, com a intuição, aqui com essa carta da Lua, eu consigo me guiar e a partir disso utilizar a minha mente como um instrumento de organização de todas essas mensagens intuitivas que eu recebo, tá? Leão. Porque aqui vocês estão para passar de um portão, né? Essa carta dos portões do paraíso fala realmente dessa mudança aqui da roda da fortuna, né? De eu abandonar energias mais densas e entrar aqui numa nova perspectiva que seja mais fluida. Só que para isso eu preciso me desagarrar das coisas que eu sei que estão limitando essa fluidez, né? Eu preciso cortar ligações que sejam em vibrações densas, fazendo uma limpeza. Vocês podem visualizar a energia como uma cachoeira de luz, fazendo uma limpeza dos pés à cabeça. Respira fundo, se abre para as informações espirituais, para que vocês possam ter coragem de olhar para os sentimentos que trazem notícias sobre as questões. Essa é uma leitura geral, mas aqui é como se vocês precisassem de uma autonomia maior a respeito do que eu penso sobre as coisas e não ficar me baseando pelo que está fora de mim. Se vocês quiserem um atendimento particular, o meu número está na descrição, a gente pode ver mais minuciosamente essas questões. Eu utilizo várias práticas, né? Meditação, astrologia, e a gente pode ir mais fundo nisso. Mas creiam na ordem divina que quer nos auxiliar nesses processos e voltem para dentro para buscar um discernimento que seja genuíno para vocês, né? E não ficar se baseando só, muitas vezes, no que está fora, nas expectativas que eu tenho a respeito do que é externo a mim, para que eu tenha clareza sobre o que as coisas representam para mim, tá bom? Foi isso que eu intuí para vocês. Leituras particulares, meu número está na descrição e até semana que vem.